Universidade Federal de Lavras, GMV 103, Embriologia Geral, Cardiogênese, professor Gerry Borges. O processo de desenvolvimento do coração pode ser dividido nas seguintes fases: dobramento e diferenciação, septação dos átrios e ventrículos, diferenciação do seio venoso e do tronco cone e formação das válvulas cardíacas. Vamos inicialmente mostrar algumas generalidades sobre o sistema circulatório. O sistema circulatório é formado por uma série de tubos, as veias e artérias, e tem dentro de si o sangue, que é impulsionado por uma bomba, ou coração. O coração é composto por 4 câmaras, os átrios direito e esquerdo e os ventrículos direito e esquerdo. O sangue venoso, pobre em oxigênio, chega ao coração através do átrio direito, vindo pelas veias cavas superior e inferior. Posteriormente é direcionado ao ventrículo direito, daí passa aos pulmões via artérias pulmonares. Dos pulmões, após ser oxigenado através do processo de hematose, retorna ao coração pelas veias pulmonares, alcançando o átrio esquerdo e posteriormente a câmara mais forte do coração, o ventrículo esquerdo. Daí é direcionado para a circulação sistêmica via aorta. Podemos, portanto, distinguir 2 grandes circulações do sangue no nosso organismo. A pequena circulação, que se inicia no átrio direito, passando pelo ventrículo direito, indo até os pulmões, e a grande circulação, que se inicia no átrio esquerdo, passando pelo ventrículo esquerdo, seguindo para a circulação sistêmica. O processo de formação do coração inicia-se com o processo de angiogênese, ou formação dos vasos sanguíneos. Durante esse processo, a nível dos mesodermas extraembrionário, coriônico e vitelino, formam-se vasos através de ilhotas, chamadas de ilhotas hemangiogênicas ou de Wolff-Pander. Essas ilhotas também são formadas a nível do mesoderma intraembrionário lateral esplâncnico, conforme pode ser visto nessa figura em corte, na região cefálica do embrião, e nessa visão superior a partir da remoção do âmino. Podemos ver uma série de ilhotas. Essas ilhotas vão se formar, depois confluir. Parte dessas ilhotas vão aqui na região frontal formar a área cardiogênica, ou zona cardiogênica. Atrás, posteriormente a essa região, ou seja, em sentido caudal, se forma uma cavidade. Essa cavidade é a cavidade pericárdica, que vai se formar entre a área ou zona cardiogênica e a região da futura membrana bucofaríngea. Vamos agora observar o desenvolvimento dos arcos aórticos e a circulação embrionária primitiva. O sangue chega ao coração através de uma série de veias. As principais são as veias cardinais. Vai ser impulsionado pelo coração, passando pelo seio arterioso, seguindo por uma série de arcos. Temos um total de 6 arcos aórticos que passam por dentro das brânquias ou arcos branquiais. Posteriormente, esse sangue vai passar para o corpo via aorta dorsal, e do corpo ele vai atingir a veia, ele vai atingir o cordão umbilical, alcançando o córeo. No córeo, nas velocidades coriônicas, vai ocorrer a hematose, a troca do sangue venoso pelo arterial. O sangue retorna ao coração e ao corpo via veias umbilicais. Essas veias umbilicais, além de levar o sangue para o coração, vão levar o sangue oxigenado também para o saco vitelino. Vamos agora passar a examinar o processo de transformação a nível desses arcos aórticos. Temos inicialmente 5 pares de arcos aqui indicados.
Esses pares de arcos, alguns deles vão desaparecer e vão confluir, formando uma estrutura única, que no adulto é a crosta aórtica. É importante lembrar que esses arcos aórticos vão passar dentro dos arcos branquiais. Podemos ver, através desse slide, a formação das aortas dorsais. Essas aortas dorsais, inicialmente em número par, localizadas abaixo do mesoderma dorsal intraembrionário, vão se confluir durante o processo de dobramento, formando uma estrutura única que vai se localizar entre a notocorda e o intestino primitivo. Essa aorta é o que descrevemos anteriormente, para onde vai confluir o sangue a partir dos arcos aórticos. Aqui podemos ver nessa figura o deslocamento ventral da cavidade pericárdica, ao examinar o embrião com 18 e posteriormente com 21 dias. Podemos observar que a área cardiogênica, durante o processo de dobramento, vai deixar de ter uma posição frontal, passando a ter uma posição ventral. Junto a si, vai se localizar também ventralmente a cavidade pericárdica. Aqui nessa animação podemos ver que a cavidade pericárdica, antes com uma posição dorsal em relação à área cardiogênica, passa a ter uma posição ventral. Posteriormente, essa cavidade pericárdica vai englobar toda a região dos túbulos cardíacos, que vão ficar dentro dessa cavidade. Vamos descrever agora o processo de formação e fusão dos tubos endocárdicos. Podemos ver, através dessa figura, de um embrião de 18 dias, que se formam, a partir do processo de angiogênese, dois tubos endocárdicos na região cardiogênica. Esses tubos endocárdicos têm ao seu lado uma região diferenciada, que vai formar o primórdio epimiocárdio. Esse primórdio epimiocárdico vai envolver os tubos cardíacos em desenvolvimento. Entre ambos, o primórdio epimiocárdio e os tubos endocárdicos em desenvolvimento, vai se formar um tecido frouxo, que vai se denominar geleia cardíaca. Os tubos endocárdicos em desenvolvimento, agora numa posição ventral, vão ser ligados ao mesoderma embrionário através de uma região denominada mesocárdio dorsal. Vamos agora observar o processo de fusão dos tubos endocárdicos. Esse processo se dá em torno do 22º dia, época em que se iniciam os batimentos cardíacos. Podemos ver através dessa figura que os dois tubos representados anteriormente passam a ser um tubo único e vão estar envoltos pela geleia cardíaca e externamente pelo epimiocárdio. E esse tubo único vai estar ligado ao embrião através do mesocárdio dorsal. Aqui podemos ver a mesma coisa através de um corte longitudinal desse tubo. Podemos ver que esse tubo está dentro da cavidade pericárdica, tem unindo a cavidade pericárdica ao mesoderma embrionário, o mesocárdio dorsal. É importante lembrar também que a geleia cardíaca aqui representada, posteriormente vai se transformar no tecido conjuntivo subendotelial, na região interna do coração. E que o epimiocárdio, como o próprio nome diz, vai dar origem ao epicárdio, camada externa do coração, e o músculo cardíaco, ou miocárdio. Agora, aos 22 dias, podemos dar uma olhada na fusão dos tubos endocárdicos. Nessa figura, podemos ver que ainda estamos na fase de dois tubos, mas que já apresentam entre si uma série de sítios de fusão. Um corte longitudinal em um desses tubos permite ver esses sítios de fusão aqui. Podemos ver também nessa figura a presença da geleia cardíaca e o epimiocárdio na periferia. Esse conjunto está presente dentro da cavidade pericárdica. E essa cavidade pericárdica tem acima de si o intestino anterior na sua porção faríngea e acima a região das vesículas encefálicas em desenvolvimento. Vamos passar agora a descrever o processo de diferenciação dos tubos endocárdicos. Vamos observar no embrião de 22 dias, em que está terminando o processo de fusão dos dois tubos endocárdicos,
que essa região já está subdividida em uma série de áreas. Da região frontal em direção à região caudal, temos, portanto, as aortas, que vão terminar no seio aórtico e depois vão dar nos arcos aórticos, o bulbo cardíaco, o ventrículo, os átrios e, por último, os seios venosos, por onde vai chegar o sangue proveniente das veias cardinais no coração. Podemos ver que aos 26 dias, através de um crescimento desproporcional da região do bulbo e do ventrículo, que as regiões dos átrios, ainda não diferenciados, e do seio venoso, vai se deslocar em direção dorsal, ficando acima da região do bulbo e do ventrículo. Essas regiões do bulbo e do ventrículo, posteriormente vão dar origem, vão se diferenciar no tronco e cone arterioso, o bulbo. A região posterior do bulbo vai dar origem futuramente ao ventrículo direito, e a região denominada anteriormente apenas como ventrículo vai se constituir no tubo, na região, na cavidade mais forte do coração, o ventrículo esquerdo. Podemos ver também nessa figura de um embrião com 28 dias que os átrios começam a ter um crescimento lateral bastante proeminente. Vamos passar agora a examinar um corte interno a nível da região frontal, passando pelo bulbo, pela área do bulbo e do ventrículo, para dar uma olhada no que ocorre dentro do coração. Essa figura é a figura que eu acabei de descrever, portanto não vamos perder tempo nela. O que vemos aqui dentro é que ainda há um contato praticamente integral entre as várias áreas do tubo cardíaco. Vemos que o ventrículo, a área que vai posteriormente formar o ventrículo direito, tem um amplo contato com a região do ventrículo esquerdo. E essa, por sua vez, tem um contato total com a região dos futuros átrios. Mas, a partir dessa figura, podemos ver o início da formação do septo interventricular, uma separação entre os dois ventrículos que vai se formar posteriormente. Vamos agora examinar o processo de septação entre átrios e ventrículos. Para que o coração funcione de acordo, é necessário que aconteça uma separação entre o sangue venoso, que vai chegar do lado direito do coração, passando pelo átrio e depois pelo ventrículo, e o sangue arterial, rico em oxigênio, que vai estar localizado na região esquerda do coração. Portanto, para que isso ocorra, vão se desenvolver septos entre os ventrículos. Esse septo é chamado septo interventricular. Septo entre ambos os átrios. Esse septo vai se desenvolver em duas partes. Inicialmente se forma o septo primário, aqui indicado em verde. Posteriormente, essa região vai ter um acréscimo de um outro septo, denominado septo secundário. Obviamente, também é necessário que se forme um septo separando átrios de ventrículos. Podemos ver que o processo de septação é um processo que ainda não está totalmente desenvolvido, existindo entre átrios e entre ventrículos cavidades. Essas cavidades são denominadas ósteos. Posteriormente, essas cavidades irão desaparecer. Entretanto, entre átrios e ventrículos, a cavidade vai permanecer, tendo dentro de si a formação das válvulas, que vão controlar o fluxo do sangue dos átrios por ventrículos, evitando o refluxo que atrapalharia a circulação cardíaca. Aqui, nessa figura inferior, um corte a nível do lado direito do coração, podemos ver parte desses ósteos, a cavidade existente dentro dos septos primários, são duas cavidades, uma cavidade maior chamada ósteo primário, cavidades menores, ósteos secundários, e a cavidade entre os ventrículos, aqui presente aqui, nessa região. Vamos agora examinar um processo de septação em um embrião um pouco mais desenvolvido, na sexta semana de desenvolvimento embrionário. Podemos ver a progressão do processo de formação do septo interventricular e o início da formação do septo secundário, que vai se unir ao septo primário, impedindo a circulação do sangue entre os átrios. Podemos ver que há também uma cavidade
entre dentro do septo secundário. Essa cavidade normalmente permitiria que o sangue passasse do lado direito para o lado esquerdo do coração. Contudo, em condições fisiológicas, uma região do coração, ou o átrio direito ou o átrio esquerdo, vai estar sempre cheia de sangue, de forma que vai ser impedido o refluxo de sangue do lado direito para o lado esquerdo e vice-versa. Portanto, as cavidades, os ósseos presentes no septo secundário e no septo primário vão existir, mas durante o funcionamento normal do coração vão estar colabados, sendo impossível a transferência de sangue de um venoso e arterial e a mistura desses dois sangues. Vamos passar agora a examinar o desenvolvimento do seio venoso, da parte venosa do coração. Para isso, vamos examinar um embrião aos 25 dias e um embrião um pouco mais desenvolvido, na 5ª semana. Vemos que a região do seio venoso, para onde estão chegando o sangue no coração, ela é composta por uma série de veias, né? Veias cardinais, veias vitelinas. Essas veias vão sofrer um processo de simplificação, união e desaparecimento, de forma que podemos ver que essa série de veias presentes aos 25 dias vão acabar sendo representadas por um número bem menor de veias na 5ª semana. Quando examinamos na 8ª semana, portanto 3 semanas após, vemos que essas veias, essa série de veias, né, veias cardinais, por exemplo, vão desaparecer, veias vitelinas direitas vão se transformar na veia cava inferior, veias vitelinas, as outras veias vitelinas vão desaparecer, de forma que com o embrião na 11ª semana, com o feto, né, na 11ª semana, podemos ver que o seio venoso vai estar representado de forma similar ao observado no adulto, tendo nele apenas a veia cava superior e inferior, que vão ser responsáveis pela drenagem do sangue venoso da parte superior do organismo e da parte inferior, e a veia do seio coronário, que vai drenar o sangue pobre em oxigênio do próprio tecido cardíaco para dentro desse órgão. Vamos agora examinar a septação ou separação do tronco-cone. Lembrando que essas duas regiões, tronco e cone, fazem parte da região inicial do bulbo cardíaco, descrita anteriormente. Vemos que nessas regiões acontece a formação de um septo. Esse septo, portanto, vai dividir o tronco-cone em duas regiões. Entretanto, esse septo ele tem uma forma espiral. Essa forma espiral existe porque o coração tem a necessidade de transferir o sangue do lado esquerdo, ou seja, do ventrículo esquerdo, para a região direita do órgão, onde está localizado a aorta. E o mesmo pode ser dito do lado direito, onde temos o ventrículo direito com sangue venoso e que vai ter que ser transferido o sangue para o lado esquerdo do organismo, passando pela artéria pulmonar, que vai alcançar os pulmões. Durante esse processo vai se formar uma proliferação de tecido chamado cristas truncoconais. Essas cristas truncoconais vão se formar e vão sofrer um processo de espiralização, permitindo de uma forma engenhosa que o sangue do lado esquerdo passe para o lado direito e vice-versa. Podemos ver agora nessa figura a formação das válvulas cardíacas. Válvulas cardíacas são estruturas de tecido formadas na parede cardíaca que impedem o refluxo de sangue de uma câmara para outra no coração, portanto fazendo com que o sangue siga um sentido único. Temos 4 válvulas. A válvula chamada tricúspide, que tem esse nome porque ela tem 3 partes, né? 3 regiões. Ela vai ser responsável pelo direcionamento do sangue do átrio direito para o ventrículo direito. Esse sangue vai ser encaminhado via a artéria pulmonar para os pulmões. A artéria pulmonar também vai ter uma válvula chamada válvula pulmonar, que vai impedir o refluxo do sangue para o ventrículo direito. O sangue vai ser oxigenado nos pulmões, retorna ao coração para o átrio esquerdo.
No átrio esquerdo existe uma outra válvula chamada mitral. O nome mitral vem do fato de que ela se assemelha com o chapéu dos papas, chamada mitra. Por isso, o sangue, ao entrar no átrio direito, vai se direcionar, devido ao fechamento da válvula mitral, para o ventrículo esquerdo. Dali, ele vai passar para a aorta, se direcionando para o coração. Para se evitar o refluxo do sangue para o ventrículo esquerdo, temos uma outra válvula na aorta, chamada válvula aórtica. Essas válvulas vão se formar a partir de proliferação da parede cardíaca. E tem essa estrutura engenhosa descrita aqui, que vai permitir com que o sangue entre, siga apenas uma direção de fluxo, impedindo o seu retorno para outro compartimento cardíaco. Bem, espero que tenha sido útil a vocês. Bom estudo. Até a próxima. Obrigado.